É esse Deus. É esse Deus que de maneira única, Ele vem conversando, usando homens comuns, porque Isaías é o profeta messiânico. Ele vem avisando ao povo judeu o que Deus é para esse povo. Porque Isaías precisa anunciar? Porque aquele povo está sendo perseguido pela Síria. Aquele povo, ele está sendo derrotado nas guerras. Eles estão se perdendo. E geralmente quando nós começamos a perder, seja no físico, seja no emocional, ou seja no financeiro, uma das piores coisas que pode acontecer é quando nós perdemos o equilíbrio diante das nossas perdas. Aquele povo estava desequilibrado. Aquele povo estava com as suas emoções afloradas, a ponto de não acreditar mais no potencial do Deus de resgate. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você passou por algumas decepções. Talvez você passou por algumas dores, algumas pessoas te feriram, algumas situações da vida te machucaram. Talvez você diga assim: pastor, olha, eu não acredito mais em ninguém. Eu já fui tão machucada no Evangelho, já fui tão machucada com profecia, com palavras, com cuidado. Aí Deus está dizendo: não, dessa vez eu estou vindo eu pessoalmente resgatar a tua história. Dessa vez eu estou trazendo um mensageiro para dizer: não, não vai ser pastor, não vai ser igreja, mas o céu já está abrindo em teu favor. O céu está se abrindo em teu favor. E quando nós olhamos em resgate, nós não podemos esquecer de contar algumas histórias de resgate. Eu poderia contar a minha, do grande resgate que Deus fez na minha vida. Um Deus que mudou completamente o contexto daquilo que o homem e que a sociedade esperava de mim. Um Deus que pegou as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Quem sabe você olha para a tua família, olha para o teu marido, para o teu filho, para a tua sogra, e você diz: não tem mais jeito. Deus está dizendo: eu dou jeito. Não, a última palavra, quem dá da minha história e na sua história, não se chama você, se chama Deus. E Deus não deu a última palavra. Deus pega Isaías e começa a usar Isaías como profeta no meio daquele povo que está desestruturado. Deus pega Isaías, profética messiânico. Quando diz messiânico é porque ele está anunciando a respeito daquilo que o Messias vai fazer. Nessa noite eu não estou nada mais, nada menos, sendo um profeta que vem anunciando aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Nessa noite eu não estou mais, nada menos, não, a cura, o milagre, a renovação, o resgate, a restauração, não sai de mim, mas sai do Deus Todo-Poderoso, aquele que está no céu, que é digno, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Não, você não pode, não deve ter saído da tua casa dizendo: eu vou para ver um ser humano. Não, eu vou para adorar, eu vou para engrandecer aquele que já está trazendo o profeta para anunciar. É por isso que Jeremias, no livro de Jeremias, ele dá uma receita. E Deus é especialista em dar receita. Se você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia tem resposta para todas as nossas dificuldades. Se nós lermos, pararmos para meditar realmente na palavra, nós vamos ver que Deus, ele tem resposta para a mulher estéril. Sara já estava velha. Sara já estava sem o seu fluxo mensal. Mas Deus chega e faz uma promessa. Tem uma Sarai ali machucada. Tem uma Sarai que passou a responsabilidade para a concubina de Abraão,
E aí vem Deus e fala, não, eu preciso arrumar Sarai. Eu vou mudar o nome. E ela muda, coloca a Sara. Talvez aquele I de Sarai era o I de incrédula. E Deus falou, eu vou tirar a incredulidade para te dar esperança. Ei, quem sabe Deus hoje está tirando os is da sua vida. E se não dá certo? E se eu errar? E se não for a vontade de Deus? Aí Deus fala, eu vim hoje para tirar os is das incredulidades, assim como eu tirei de Sara, e dizer, não é possível, quando você acredita no poder da minha palavra. O Deus da mulher estéril. A Bíblia não fala que Sara tinha alguns anos de casada. A Bíblia não fala que Sara esperou poucos anos. Eu entendo que aquele que consegue se apoiar no tempo determinado de Deus, ele consegue viver milagre. Deus, ele não tem negócio com desistente, ele tem negócio com resistente. Não, desistir é para os fracos. A gente continua firme. A gente continua confiando. Pastor, amigo, amiga, por que você não desistiu ainda? É porque Deus está tirando o I da minha incredulidade, o I da minha incerteza, o I da indiferença, e dizendo assim, eu vou tirar, para que você possa viver os milagres. A Bíblia diz que essa mulher convida Agar para gerar no lugar dela. Quantos de nós muitas vezes entregamos aquilo que Deus escolheu, que Deus deu para nós, e nós vamos para a mão de outras pessoas, né? Olhamos para nós incapazes, imperfeitos, como se Deus precisasse de pessoas perfeitas. Deus, ele vai nos aperfeiçoando no caminho. É no caminho que ele vai tirando as farpas. É no caminho que ele vai limpando. Mas Sara olha e fala, eu sou velha. Nós somos especialistas em dar dificuldades para Deus. Eu lembro que quando Deus falou para mim, prega, filha. Eu falei, Deus, eu tenho a língua presa. Você acha que Deus não sabia? Quando eu ia orar, ele não vinha falando 3. Deus sabia. Ele diz, vai com a língua presa mesmo, mas vai lá e prega. Parece até que melhorou, né, Rafael? Parece até que melhorou. Sarai pega a sua amiga, porque ela diz assim, olha, pega a serva, Agar, e tem um filho com ela. Interessante que quando nós precisamos de pessoas, nós bajulamos essas pessoas. Pastora, que você está falando, você precisa ver se quem está perto de você te bajula porque precisa de você ou porque gosta de você. Porque Sara, quando não conseguia ter um filho, ela disse a Agar, chama a serva. Mas quando Ismael nasceu, ela diz assim, manda embora essa escrava. Tem gente que só gosta da gente pelo aquilo que a gente é, que é aquilo que a gente tem, e não por aquilo que a gente é. Não, tem gente que gosta da gente porque a gente tem. Não, a gente tem casa, tem piscina, tem carro, tem dom, tem talento, tem graça. Eu te amo, você é minha amiga, mas se você perder tudo, tem alguém que ama você por aquilo que você é. É forte isso, né? É forte. Porque para as pessoas amar quem nós somos, eu vejo Sara se alegrando com o nascimento de Ismael. Mas quando ela gera Isaac, interessante que o mesmo I que ela tirou, que Deus tirou de Sarai, ele coloca esse I em Isaac. Porque tudo que Deus tira de nós, um dia ele acrescenta em nós. Não, o que você perdeu, Deus não vai dar igual. Ele vai dar melhor.
Não para com esse negócio que é Deus vai devolver o que você perdeu. Eu não quero o que eu perdi. Eu quero melhor do que aquilo que eu perdi. Deus está dizendo, eu tirei o I da incredulidade, mas eu estou devolvendo Isaac. Isaac que se chama riso, esperança, alegria, filho da promessa. Quando Isaac nasce, Ismael está crescendo. Tem muita gente que vai suportar ver você nascer, não vai suportar ver você crescer. Você pegou essa palavra? Não, tem gente que vai gostar de ver. Nossa, você abriu a sua loja? Nasceu a loja. Você abriu sua confeitaria? Nasceu. Ah, mas quando vê você com franquia, quando vê que você saiu do fundo do quintal da casa da sogra, não vai suportar seu crescimento, vai dizer, não, crescer não. Crescer aqui não. Crescer em terra estranha não. Ô querido, pensa que na hora do crescimento, na hora do nascimento todo mundo te apoia, mas na hora do crescimento muita gente te joga fora. Meu Deus. Que Deus é esse? Oh meu Deus, eu vim cheia de Deus nessa noite, para dizer que Deus, Ele está dizendo que eu tirei, eu vou devolver, mas eu vou devolver maior, eu vou devolver melhor, eu vou resgatar, relaia, sube, aneia, serra, só aquele que acredita levanta a mão para o alto, que o Deus de resgate, Ele já chegou nessa casa. Deus, Ele não trabalha em resgate ou restauração sem antes devolver a identidade. Tem lutas que tiram a nossa identidade. Já cheguei a perguntar para algumas pessoas, cheguei a conversar com algumas pessoas, e algumas pessoas, a primeira coisa que elas falam são isso, pastora ou Sandra, já passei por tantas dores, já passei por tantas aflições, que eu já nem sei quem eu sou. Você é filho amado de Deus. Você é filho amado de Deus. Não, dá uma olhada para o teu irmão e diga para ele, você é filho amado de Deus. Talvez você chegou aqui e não sabe, não, talvez você deu um nome, meu nome é derrotada, é depressão, é perda, é doença. Eu vim aqui resgatar a tua identidade dizendo, você é filho. E você é filho amado de Deus. O profeta está avisando o povo, dizendo, olha, essa luta que nós estamos passando, porque o profeta Isaías está no contexto. Ele está dizendo, essa momentânea e leve, a gente que faz escândalo, mas a Bíblia diz que as nossas lutas, elas são momentâneas e leves. E que quando a gente está no meio da luta, a gente faz um escândalo, né? A gente chora, a gente quer chutar o barde. E aí a Bíblia vem e fala, essa leve e momentânea tribulação. E a gente fala, não vou aguentar mais, eu vou desistir, eu vou mudar de cidade, eu vou sumir desse lugar. E Deus fala, ops, o que você está passando é leve, o que você está passando é momentâneo. Isaías está trabalhando na mente do povo. Você precisa cuidar da sua saúde mental. Você precisa, nos momentos de insegurança, nos momentos de medo, você precisa, tem vários caminhos, tem alguns que chegam na necessidade de ir num terapeuta. Outros chegam na necessidade de ir a um psicólogo, um psiquiatra. Não é errado, o importante é que você se cuide. Porque se você tiver com a sua mente limpa, todo o seu corpo será são. Quando a dúvida, quando o medo, quando a insegurança chega na minha casa, uma das primeiras coisas que eu faço é colocar louvor. E aí eu começo a louvar e falo, eu preciso esquecer desse problema.
Porque a Bíblia diz que o meu Deus, Ele cuida de mim. Eu não posso ter medo do que está acontecendo no contexto desse cenário, porque a palavra de Deus, não, a palavra de Deus, ela garante o que está escrito. Você não precisa que ninguém venha lembrar o que está escrito na Bíblia. Eu quero crer que daqui todos nós temos Bíblia. Se não tiver, hoje tem celular que o Google tem Bíblia. Precisa ler ela. Porque quando você lê, você encontra as suas respostas. O profeta está ali falando com o povo. E o profeta diz assim, olha, o jugo vai ser despedaçado. Quando eu olho o jugo, eu entendo que jugo é um fardo pesado, é algo pesado. Algo que você está levando, que está exigindo muito esforço. Você sabe que tem pessoas que perguntam para mim assim, eu estou pregando desde terça-feira. Terça, quarta, quinta, bem ouvindo. E aí algumas pessoas falam assim, pastora Sandra, como que você aguenta? Você não cansa? Por incrível que pareça, aqui é o meu lugar de descanso. É aqui que eu restauro as minhas forças. Pastora, não, então você precisa de um microfone de altar? Não, quando não tem microfone de altar, eu estou no meu quarto, de porta fechada, orando. Estou lá dizendo, Senhor, me fortalece, me vivifica, fala comigo. Eu prego para mim em casa. Fico de pé lá na frente lá e falo, glória. Mas eu digo, é aqui que é. Pode perceber que uma das maiores guerras que nós temos é vir chegar na casa do Senhor. O inimigo faz de tudo para que quando vai chegando o horário do culto venha o desânimo. Que a gente lembre da decepção, da dor. Que a gente lembre da mágoa. E a gente diz, não, eu já fui. Eu já fui na igreja A, foi assim. Eu fui na B, foi assado. E na C não vai ser diferente. E não vai mesmo, querido. Porque em todos os lugares o inimigo luta. Não é a placa de igreja que vai resolver o seu problema, mas é o Deus que você carrega que vai resolver seu problema. Não, se fosse placa de igreja era fácil. Eu fazia um quadrado, colocava o nome de todas as igrejas existentes no Brasil, dobrava, colocava na bolsa e falava, bora. Mas é o Deus que a gente carrega, que faz a gente acreditar que Ele quebra o jugo da maldição, que Ele quebra o jugo da maldade, que Ele quebra o jugo da desigualdade. É esse Deus que a gente carrega. E o profeta está dizendo assim, esse Deus, Ele veio para resgatar a sua história. O povo está lembrando que eles já viveram momentos bons. Interessante que o que a gente vive de coisas boas, parece que passa rápido, né? Se eu for perguntar aqui hoje, o que aconteceu de bom com você? Você vai parar e vai ficar pensando assim, deixa eu ver. Você está vivo, você esqueceu. Porque poderia ter acontecido tudo, mas se você tivesse morto, você não ia viver nada. Tem pessoa que diz assim, só se vive uma vez. É mentira. Só se morre uma vez. Viver, a gente vive todos os dias. E a gente tem que fazer dessa vida um espetáculo para a glória de Deus. Talvez você vai dizer, não aconteceu nada de bom para mim hoje. Você levantou, você andou, você comeu, você bebeu, você sentou na mesa. Pastora, mas eu almocei sozinha, não tinha ninguém para almoçar comigo, não tinha ninguém da minha família. Oh, minha linda, tinha você. Se você não souber fazer companhia para você, você vai fazer companhia para quem? Quem é você? Você é a pessoa mais importante da sua vida. Foi difícil entender isso também. Foi difícil no meio de dores, de amarguras. Eu via o profeta Isaías falando de um Deus de resgate. E eu dizia, Deus, não tem mais como o Senhor resgatar a minha história. Não tem mais como o Senhor escrever ela de novo. E Deus disse assim, mas quem disse que eu quero escrever de novo? Eu quero escrever uma coisa nova. Eu não quero reescrever tudo de novo. Não hoje, falar isso aqui é até antigo, né? Mas eu vou falar. No meu tempo, a gente fazia a prova, fazia tudo com lápis. Porque se errasse, apagava e dava tempo de consertar. Aí a professora falava assim, agora que você tiver certeza que está tudo certo, você escreve com a caneta em cima.
Não era assim. Hoje a gente usa muito celular. Tem palavra que a gente não sabe nem escrever. O corretor é que dá uma força para a gente, né? Ou não, só eu que vou no corretor e falo. Ali. E aí o corretor às vezes erra. Às vezes você manda depressa uma mensagem, sai do jeito que dá. Quando você fala, olha aquilo que saiu errado, porque você está confiando no corretor. E Deus está dizendo, eu não sou o corretor, eu sou o escritor. É diferente. Não, você pensa que Deus veio para corrigir sua história não deu errado. Ele está escrevendo ainda. Não é erro, é escrita. Tem uma moça que está de vestido estampado, bege preto, da onde eu estou é bege preto. Fica de pé um pouquinho, isso. Relibiando sirra, relidecai choniha, elidefai que te desceia chor. Isaías estava conversando com o povo, ele estava dizendo assim, olha, o jugo vai ser quebrado, as dores que vocês viveram no passado, Deus está resgatando vocês, tirando vocês dessas dores, ou nós dessas dores. E Deus está dizendo, mandando-te dar ordem, assim diz o Senhor. O Deus de resgate chegando na tua história. Houve momentos em que você perguntou, quem sou eu? Que propósito o Senhor tem para a minha vida? E Deus diz assim, eu vim para te resgatar na noite de hoje, para dizer que tu és filha amada, protegida minha. E quando eu resolvo resgatar, eu não vou apagar, eu não vou escrever por cima, mas eu vou começar a escrever uma história linda. Tem novidade do céu chegando para a tua vida. Se você pode, aplauda Jesus aí. Resgate. Quando estamos vivendo em situação de aperto, dá uma olhada para o teu irmão e diga, o nosso Deus é um Deus de resgate. Vivendo em situação de aperto. Você fica de pé, casal lindo. Fica só você, porque ele está com o bebê na mão. Elia, Chobe. Esse aqui, vocês também são lindos, mas é esses dois daqui. Não é fácil quando tem muita gente bonita numa igreja só. Relembrando aqui, Eli desirre que ni refaz. Tem tanta gente apostando contra. Tem tanta gente torcendo para que dê errado. Enquanto eu olho para a família, eu vejo pessoas dizendo, vai ter quebra de aliança. Ele não vai aguentar, ela não vai aguentar. Da onde vocês buscaram ajuda, buscaram socorro, não veio. Relemande coube assim, né, quando nos momentos mais difíceis que eu enfrentei na minha vida, as primeiras horas, os primeiros dias, eu corria na casa da minha mãe. E eu chegava na casa da minha mãe, eu abraçava a minha mãe, chorava. E a minha mãe fazia o que ela podia por mim. Mas em 15 dias ela morreu. E aí eu não tinha mais a casa da minha mãe para me correr. Eu tinha que me virar confiando inteiramente em Deus. Deus me mostra você correndo na casa de familiares e familiares virando a costa para você. Deus me mostra você indo pedir ajuda. E família dizendo, não, foi uma escolha sua, uma decisão sua. E vocês até pensaram em mudar de cidade. E Deus está dizendo, não saia da cidade. Porque sou eu um Deus que vou te honrar na cidade. Alabasse aqui refolde e rece. Não teve pai, não teve mãe, não teve ajuda de amigos, mas tem ajuda de um Deus de resgate. O mesmo Deus que tirou o I de Sarai é o mesmo Deus que acrescenta o I em Ismael na vida de vocês e diz, eu vou ampliar, eu vou fazer melhor.